questão do PDT, é, hoje teve a reunião da Executiva Nacional, eu estou vice-presidenta nacional do partido e levei para o debate essa posição de que o partido teria e tem a obrigação de defender e apoiar a candidatura do Lula no segundo turno. Essa posição foi debatida e nós, por unanimidade, foi acolhida pelas pessoas que compõem a executiva. E é importante se destacar que essa posição do PDT em relação a apoiar o Lula não teve relação com cargos, com conquistar ministérios, foi um debate programático. Nós apoiamos o Lula por estar no nosso campo, mas também trouxemos contribuições para que o Lula coloque no seu programa de governo. E são 3 contribuições importantes que estão relacionadas com a tradição trabalhista do PDT. Então, primeira contribuição seria que o Lula, caso eleito, e que será eleito, garanta e faça uma política de renda básica no país. Segundo, que se construa uma política também para a renegociação da dívida das pessoas que estão com o nome no SPC, já que nós vivemos um contexto da maior crise econômica da história do país, e essa renegociação é fundamental para dar um fôlego econômico no país. E terceiro, também, a gente propôs que o Lula insira no seu programa uma universalização da educação em tempo integral. Isso é uma tradição do PDT, vinda do Leonel Brizola, quando criou o CIEPS no Rio de Janeiro, e nós temos esse compromisso com a educação e com os direitos dos trabalhadores, e temos certeza e contamos que o PT coloque essas contribuições no programa de governo para qualificar o debate, né, e a política programática do Brasil a partir de janeiro do ano que vem. Deputada, a senhora, como dirigente do PDT, disse que defenderia um apoio crítico ao Lula. E o Ciro Gomes, ao manifestar o apoio dele, dizer que segue a decisão do partido, ele não cita o nome do Lula, ele fala em última saída e diz que são 2 propostas, 2 caminhos insatisfatórios, né? Insatisfatórias para o Brasil. Me parece ali, de novo, uma equivalência entre Lula e Bolsonaro. Eu pergunto para a senhora, o que quer dizer um apoio crítico? Qual que é a natureza e o empenho do PDT a favor da eleição do Lula? O apoio crítico vai justamente nesse ponto, porque a gente está discutindo o programa. Então, é papel do campo progressista, é dever do campo progressista uma análise crítica. Então, crítico no sentido de que nós temos essas contribuições que nós achamos importantes, porque o nosso compromisso é a superação, que o Brasil supere esse contexto de crise aguda que nós estamos e que construa um projeto e um modelo econômico que combata o avanço do neoliberalismo no país, que nos colocou nessa crise nunca antes vista na história. Então, o apoio crítico é nesse sentido. Nós apoiamos, mas entendemos, do ponto de vista crítico, de que o PT se comprometa com esse enfrentamento ao neoliberalismo e atribuir e colocar no programa do governo essas propostas que nós trouxemos. Sobre o Ciro Gomes, é uma posição dele, nós temos que entender que o partido é maior que o Ciro Gomes, o PDT é muito maior que o Ciro Gomes, nós estamos falando do partido de Leonel Brizola, um partido que tem uma formação ideológica a partir do trabalhismo, que é uma ferramenta importante para mostrar rumos de superação no Brasil, da crise especificamente, né? A senhora falou aí do ataque aos jornalistas, tem todo um ataque do presidente Jair Bolsonaro também às minorias, é um presidente homofóbico, machista. Eu pergunto para a senhora, por que é importante derrotar o Bolsonaro no segundo turno? Primeiro que o Bolsonaro ele fez um diagnóstico equivocado da realidade. Ele quis, com a sua política econômica, resolver a crise do neoliberalismo com mais liberalismo. E aí trouxe reformas que tiraram direitos dos trabalhadores e acabaram agudizando o cenário de crise. E para piorar esse cenário, ele ainda apresentou uma postura negacionista que resultou, né, num genocídio aqui no Brasil, nas diversas mortes que afetaram a população brasileira no contexto da pandemia. E, para além disso, também o Bolsonaro ele aplica uma política que tem como ferramenta central a perseguição a grupos que foram historicamente excluídos e negligenciados das políticas públicas, como o grupo a que faço parte. Eu sou uma travesti, tem que lembrar que 90% das travestis e transexuais do Brasil estão na prostituição. 91% das travestis de Belo Horizonte não concluíram o ensino médio, segundo a UFMG.
6% das travestis transexuais de Belo Horizonte foram expulsas de casa com menos de 13 anos de idade, segundo o FMG, devido ao preconceito atávico que há no país. Então, o Bolsonaro ele não só ignora, mas ele constrói uma postura que busca endossar a violência contra esses grupos. Então, o apoio ao Bolsonaro, desculpa, o apoio ao Lula e crítica ao Bolsonaro, ele pressupõe, primeiro, a gente superar esse governo que quer aniquilar a nossa existência. Então, a minha posição em relação ao Bolsonaro é uma questão de vida ou morte para mim, vida ou morte para o grupo que faço parte. Né? E mais do que isso, nós estamos num contexto de emergência climática. Nós somos a última geração que pode barrar e frear a crise climática. Isso é algo sério e a política do Jair Bolsonaro é uma política antiambiental, antiverde, que vai aprofundar mais ainda a crise ambiental e pode colocar a gente num contexto que é possível retornar. Né? Então, a gente tem que, emergencial, derrotar o Jair Bolsonaro. Queríamos derrotar no primeiro turno, não foi possível, mas será no segundo turno. Agora, deputada, falando um pouco sobre o estado da senhora, que é Minas Gerais, não é? A gente viu hoje o posicionamento oficial do governador reeleito Romeu Zema, e do outro lado há pessoas que são bem votadas, como a senhora, como André Janones, que defendem a candidatura de Lula. Como é que a senhora viu o posicionamento do governador e também como é que a senhora vê Minas Gerais, que é um estado considerado estratégico para todas as campanhas? Bom, o governador Romeu Zema, ele é um office boy das mineradoras e um office boy dos grandes oligopólios internacionais. Ele quer vender Minas Gerais e acha que Minas vai ficar rica moendo nossas montanhas, como ele tem feito aqui, tentado fazer na Serra do Curral, tentado fazer na Serra do Gandarela, na Serra da Moeda e outras serras, o que acaba aprofundando a crise hídrica de Minas Gerais. Então, lógico que ele ia se alinhar ao Bolsonaro, já que ele e o Bolsonaro são dois espantalhos do Fundo Monetário Internacional, são dois espantalhos do neoliberalismo. Então, o que nós temos que debater aqui em Minas, e aí, agora que eu fui eleita, vamos fazer em esfera nacional, é um outro modelo econômico para Minas Gerais que busque superar essa chamada minério dependência, minério imposição, porque a forma que os mineradores atuam aqui em Minas Gerais não faz Minas crescer. Se mineração deixasse o estado mais rico, Minas seria o estado mais rico do Brasil. Na verdade, segundo o IBGE, os estados que tiveram mineração de ferro são aqueles que têm maior desigualdade socioeconômica, né? Os municípios que tiveram, melhor dizendo. Enfim, nós temos uma posição crítica em relação ao governo Zema, mas entendemos que ele é uma metástase do Jair Bolsonaro, infelizmente. Deputada, a bancada progressista na Câmara ficou mais ou menos do mesmo tamanho e no Senado a gente viu um avanço do bolsonarismo. O Congresso atual já é um Congresso conservador que tem tentado emparedar as minorias e aprovar pautas da chamada pauta de costumes, pautas conservadoras. Como que a senhora pretende atuar e enfrentar e combater essa agenda regressiva de um Congresso que continuará a ser conservador? Há que sinalizar dois pontos. Primeiro, que a maioria desses candidatos eleitos que se auto-intitulam conservadores, eles são fisiológicos. Então, numa eventual vitória do governo progressista, eles se vendem, porque eles não são pautados em questões ideológicas. Eles estão nadando, né, na onda do bolsonarismo. Mas o Bolsonaro sendo derrotado, eles vão para outro campo. Acho que isso é um ponto a se destacar. Vamos lembrar que o Crivella já foi base do governo Lula tempos atrás, né? Então são fisiológicos, são pautados no interesse, né, pessoal e não numa preocupação com a justiça social. Quando eu fui eleita vereadora, havia uma desconfiança muito grande, porque a Câmara de Vereadores foi a mais conservadora eleita dos últimos tempos. Como é que seria uma travesti nesse espaço? E nós conseguimos aprovar diversos projetos de leis importantes para a cidade, estruturantes para a cidade, e mostramos que é possível fazer uma política pública de qualidade a partir do momento que você tem uma qualidade legislativa e sabe construir, fazer essa costura, como nós fizemos aqui em Belo Horizonte. Sabemos que em esfera federal o desafio é muito maior, mas também nós temos um espaço para vocalizar mais ainda a nossa crítica e o nosso programa. Vai ser difícil, mas numa vitória do Lula, creio eu que esse cenário vai se derreter bastante no ponto de vista político e no ponto de vista ideológico no país.